Paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um podcast. Para você que não me conhece, eu me chamo Daniel Maia, sou professor de adolescentes ali no Templo Central e estou acompanhado também da professora Thais, né? A quem eu saúdo com a paz do Senhor e também gostaria que ela se apresentasse para aqueles que não a conhecem. Senhor, como o professor falou, meu nome é Thaís, também sou professora dos adolescentes ali no Templo Central do Rio Grande do Norte, né? E vamos lá, mais uma lição, a última, né, do A trimestre. Glória a última, Deus, ó, a glória a Deus vitória, por isso. Como passou rápido, né? não é? E vamos Passou lá, né? Mais um rápido. assunto importantíssimo aqui das parábolas de Jesus. Ah, com certeza. Eu acho que o irmão também pode estar sentindo falta, né? Aqueles que já nos acompanham há algum tempo, da professora Egedídia. Ela também, infelizmente, não pôde estar aqui conosco por motivos pessoais. Mas se Deus permitir, né, estaremos juntos Em novamente nome aí de na Jesus. próxima lição, na próxima revista, né? Como a professora Thais falou, como passou rápido, né? Essa revista realmente foi uma bênção, tratou das parábolas de Jesus. E hoje, Verdade. querido, nós vamos falar sobre a lição de número 13, né? A última lição sobre as parábolas de Jesus, que tem como título O Amor do Pai por Seus Filhos, né? Leitura bíblica que se encontra ali em Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 a 32, né? E que trata daquela parábola que talvez seja a mais conhecida da Bíblia, É pelo muito menos uma das famosa, mais né? conhecidas, famosíssima, a parábola do filho pródigo, né? Quem Tem nunca ouviu livros uma escritos, pregação, né? Ou então até nunca uma aula de ouviu EBD nunca ouviu sobre essa parábola. exatamente, quem nunca também, tem até filmes, né, sobre o filho pródigo, então já foram lições, pregações, filmes, já existe uma ampla atenção aí sobre essa que é considerada uma das parábolas mais conhecidas do nosso Senhor Jesus, né? E é muito interessante porque, já que entrando um pouco na contextualização, né, da nossa lição, dessa importante parábola, Jesus estava sendo criticado por estar comendo, né, por estar na companhia de pecadores, né? Eu acho muito interessante, professora Thais, é que em Marcos, no capítulo 2, versículo 17, Jesus recebeu as mesmas críticas de que estava na companhia e estava comendo com pecadores, e lá ele respondeu dizendo que os que estavam bons, né, os que tinham saúde, não precisavam de médicos, mas os doentes. E aqui, nessa passagem de Lucas capítulo 15, Jesus ele responde de uma maneira diferente. Ele responde falando sobre três parábolas, né? É a trilogia de Jesus, que é exatamente a ovelha perdida, a dracma perdida, ou a moeda perdida, e aqui o filho pródigo, né? Então, Jesus que sempre foi alvo de muitas críticas por parte daqueles que o acompanhavam, né? Seja por aquilo que ele falava, por aquilo que ele fazia, o que ele deixava de fazer, pelas coisas que ele fazia no sábado, pela quebra de tradições que alguns acusavam ele, enfim, ele estava sempre sendo criticado, E os porque que o afinal, acusavam eram justamente pessoas que supostamente eram para tê-lo recebido da melhor maneira, né? Já que eles eram os sacerdotes, né? As pessoas que estavam ali conheciam sobre a lei, né? E já estavam aguardando o Messias. Eles é que deveriam estar atentos aos sinais, entender Jesus como Messias, né? E recebê-lo. E foram os que mais o criticaram, né? Por justamente julgar, né? Se julgarem muito santos, né? E ver Jesus como que ele não deveria estar sentado com pecadores, não deveria estar até a história da mulher, né, que lavou os pés de Jesus com óleo lá, né, muito precioso. Então, assim, em todo momento eles estavam julgando o que Jesus fazia, o que Jesus dizia, em todo a momento. todo momento, ele só queria uma mínima oportunidade para poder, né, proferir aquelas palavras de acusação contra Jesus, mas Jesus estava até acostumado, né? Então ele aproveitou essa crítica para nos contar essas três parábolas, dentre as quais se encaixa exatamente a parábola do filho pródigo. E vale até destacar também que as duas outras parábolas, né, que ele dá essa trilogia da ovelha perdida, as dracmas perdidas, a gente já falou sobre esse assunto na lição número 7. Então, é até importante reforçar aqui a mensagem central, né, que Jesus quer passar,
Essas 3 parábolas, elas mostram uma mesma coisa, que é o quão Deus se agrada de resgatar aquilo que se havia perdido, de quando um pecador se arrepende, Deus se agrada disso, né? E ele quer mostrar isso para os que estão julgando, né? Por que você está se sentando com os pecadores? Porque ele está querendo resgatar aquilo que se havia perdido. E é interessante também, Daniel, que você falou, né, que Jesus falou que eu não vim para os que estão saudáveis, mas para os que estão enfermos. Mas os que pensam dessa forma estão enfermos também. Então, precisam É também mesmo. ser Todo curados mundo nesse sentido. precisa. Todo mundo Aham. precisa. Exatamente. Não tem ninguém que não precise ser Isento. alvo, né, do amor do Senhor. É verdade. Pois é. Inclusive, aproveitando aquilo que a professora falou, nós já gravamos um podcast falando sobre aquilo que se havia perdido, sobre a ovelha perdida. Então, se você não escutou ainda, aproveite, também escute para também subsidiar, né, essa lição, exatamente, porque elas estão, como a professora falou, inseridas no mesmo contexto, né? Então, muito daquilo que a gente tratou naquelas parábolas são aplicáveis aqui também, tá certo? E estava até conversando com o Thaís, né, antes de nós gravarmos o podcast, que talvez o editor da revista tenha colocado uma parábola só para o filho pródigo, exatamente pela importância que ele tem, né? Pelos detalhes que circundam essa parábola, né? Daí porque ele talvez não tenha colocado junto com as outras, da ovelha perdida, por exemplo, tá certo? Mas já adentrando, né, na nossa lição, nós temos o tópico 1, que fala sobre o filho perdido que partiu, né? E o que eu acho muito interessante é que o comentarista da revista, ele subdividiu a parábola em 4 partes, digamos assim, né? A primeira parte, que seria aquela da rebeldia, a segunda, que seria das consequências, a segunda, a terceira, que seria do arrependimento, e por último, a parte da alegria, né? Então, para a gente também tratar aqui de uma forma um pouco mais didática, a gente vai tratar sobre cada uma delas especificamente, tá certo? Nós também recomendamos ao professor, a professora que esteja nos ouvindo, se você ainda não leu a parábola, dê uma pausa aqui no vídeo, dá uma lida também na parábola, né? Lucas capítulo 15, dos versículos 11 até o versículo 32, para que aquilo que a gente esteja tratando, né, seja melhor aprendido. A gente evita aqui fazer a leitura para não ficar cansativo e também para aproveitarmos da melhor forma o tempo, né? Então, a primeira fase dessa parábola é exatamente a rebeldia do filho pródigo, né? Que em vida pede a herança do seu pai, né? É interessante que o comentarista ele fala que isso equivale a desejar a morte do próprio pai, né? Isso, No sentido desrespeito também, né? Ao de próprio respeito, pai. exato, porque a herança ela só poderia ser repartida depois que, né, a pessoa morre, né? E não em vida, né? E mostra também, professor, que o filho aqui, ele não estava mais querendo se submeter à regra do próprio pai, né? Ele estava querendo viver a sua própria liberdade, fazer o que dava vontade, né? E não valorizou toda a educação que o pai passou, né? E eu achei muito interessante, eu estava lendo um comentário, outra vez vou trazer o comentário de Matthew Henry, né, que eu acho muito interessante, e ele fala justamente sobre isso, é uma rebeldia de justamente não querer mais se submeter às regras divinas. E ele fala aqui que aqui está a origem da apostasia dos pecadores em relação a Deus. Eles não permitirão ser amarrados com as regras do governo de Deus. Eles mesmos serão como deuses, não conhecendo outro certo e errado, que não seja aquilo que lhes agrada. Eu acho interessante essa parte de ser amarrados com as regras do governo de Deus, porque tem muita gente que tem essa visão, né, de ser amarrado, e que quando você entende as regras de Deus, aí é que você quer estar amarrado mesmo, porque sabe que quando a gente se deixa levar pela nossa própria liberdade, a gente vai ver aqui as consequências, né? A gente vê que não são boas consequências, né? Exatamente, a gente se atola na lama mesmo, Se né? atola na E lama. não é uma coisa assim, bestinha, não. A gente se afunda mesmo no fundo do poço, se a gente fosse deixar levar pelas nossos desejos, nossas vontades.
Então, é muito importante que a gente esteja, assim, amarradinho com Deus, né? Porque é o melhor para nós, é o que nos faz bem, é o que nos orienta pelo caminho certo. Então, é Com muito importante o certeza. professor mostrar isso para os seus alunos, né? Como é que estava, qual era o estado desse filho, né, que partiu antes, né, de se arrepender aqui. Exatamente, professor. Inclusive, esse princípio do autogoverno, ele está presente lá desde o do Jardim do Éden, né? Quando o serpente falou, vocês serão como Deus. Quer dizer, é um princípio de autogoverno. Aliás, todo pecado tem por trás esse princípio de autogoverno, de você fazer aquilo que está na sua vontade em detrimento da vontade do Senhor, né? Todo pecado tem isso. E não foi diferente com o filho pródigo, a partir do momento que ele pede a herança do pai. Eu gostaria até de citar aqui um versículo de Provérbios, no capítulo 20, versículo 21, que diz assim, 20, 21, que diz assim, a herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção ao final, né? A minha tradução é a NVT, tá certo? Isso que diz, a herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção ao final. Talvez se o filho pródigo tivesse lido Provérbios antes, né? Ele não tivesse feito essa escolha, porque Deus já tinha avisado antes, né? Que esse ato de rebeldia não ia colher bons frutos com isso, não é verdade? E esse é o primeiro ato. Então, foi um ato de rebeldia, o ato de pedir a herança do pai. O E segundo mostra ato, também, só, não, pode completar. Pode e completar. você falando aí, eu lembrei que também isso mostra quando nós queremos receber as bênçãos antecipadas. Sim, Deus tem uma bênção para nós, tem uma herança, né? Mas existe o tempo certo existe tempo você certo. receber, você tem que estar preparado. Ele não estava preparado para receber essa bênção. O Exatamente. coração É, dele, a mente dele não estava preparado para isso. Mas ele quis antecipar. E ele foi muito desrespeitoso. Ele não pediu com jeitinho para o pai. Ele chegou, dá-me a minha herança. dá-me, é uma Que me obrigação, né? deve. Meio que Que me isso, deve. Não é assim, que eu sou achar melhor, não. É o que me deve, que me é de direito. Me isso. Então, foi um Uma ato verdadeira muito grande, exigência. exatamente, de rebeldia, de falta de respeito. Então, assim, às vezes Deus até pode conceder, pai, para mostrar, olha, tá vendo? Você não estava preparado para isso. Então, venha para cá, né? Vamos ser moldados aqui para você receber algo melhor, além de bênçãos materiais. Né? Então, não queiram antecipar as bênçãos de Deus na sua vida. Sempre entenda que o tempo de Deus é perfeito para todas as coisas. Para todas as coisas também, como diz lá em Eclesiastes, né, professora? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E quando ele fala todas, é todas mesmo, tá? É todas. Então, inclusive para as bênçãos de Deus. Porque uma bênção concedida antes da hora, fora do tempo de Deus, pode acabar sendo maldição, né? Então, que a gente aprenda a ter paciência, né? Aprenda a esperar o tempo do Senhor, que é o melhor para nossas vidas, para que possamos usufruir da melhor maneira as coisas que ele tem para nós, não é verdade? Então, professor, fale isso para o seu aluno, tá certo? Repise isso. Os adolescentes costumam ser pessoas muito ansiosas, né? Costumam ser, tudo tem que ser para hoje, tem que ser para ontem, apressada aquela coisa. Uma certa vez, um adolescente que tinha, acho que uns 13 anos, não me recordo a idade dele, mas era mais ou menos isso, 13, 12 anos, chegou para mim e falou, professor, eu não entendo por que eu tenho que esperar ter 18 anos para casar. Então, eu falei, calma, jovem, você tem que viver, tem que semear para poder colher, né, aquilo que você está Uhum. plantando, né? Então E ele tem queria casar com 18 anos, que ainda era com assim. 18 que ainda era cedo, exatamente. Ele estava revoltado porque ele Meu só podia Deus. casar com 18 anos, certamente o pai e a mãe dele deve Aí vê ter que não tem dito, né? maturidade mesmo para É que não tem casar. maturidade, né? E a melhor coisa que tem é usufruir as coisas no tempo de Deus, né? E muitas vezes o tempo de Deus na vida de Thaís não é o tempo de Deus na minha vida, e vice-versa, né? Deus não trabalha de forma tão matemática assim, né? Ele sabe o que é melhor para nós, para cada um especificamente, de acordo com as nossas particularidades, né? Então, fico com essa lição. Primeiro ato foi o de rebeldia. O segundo ato foi o das consequências, né? Então, o segundo ato dessa parábola são as consequências, as péssimas consequências que o filho pródigo teve que experimentar por conta da escolha errada que ele fez, né?
E tem até uma frase que diz, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar, né? E eu lembro do filho pródigo porque a palavra do Senhor diz que o dinheiro dele acabou. Isso por si só já era algo ruim. Mas como se não bastasse isso, veio uma grande fome sobre a terra, né? Então ele estava duplamente numa situação complicada, porque além de não ter dinheiro nenhum, também veio uma grande fome sobre a terra, né? É. E para Situação mostrar, o quão deplorável foram as consequências, que ele comia as bolotas dos das porcos. bolotas dos Isso para um porcos. judeu, isso é algo muito degradante, porque o porco Exato. é um animal imundo. E você comer a comida dos A porcos, comer a comida dos isso porcos. mostra o nível de degradação desse filho. Exato. Exatamente, é como falam, né? É uma expressão que usam. O fundo do poço tem subsolo, né? Então é como se fosse realmente o subsolo do fundo do poço. O filho pródigo mergulhou numa situação bastante deplorável, né? Como a professora Thais falou, o porco era um animal impuro. Então imagina comer, querer, desejar comer a bolota dos porcos. Olha que situação que o pecado não deixa o ser humano, não é Isso. verdade? Olha a E tem situação até, que desculpa a situação, mas é, o povo já usa bastante isso no Instagram, né? O pecado antes de matar humilha, né? humilha, exatamente. Desse jeito, infelizmente, né? Ele se É, apresenta de uma forma muito bela, né? Ele se apresenta de uma forma muito bela, mas no final ele mostra sua verdadeira face, né? Que é nos separar do Senhor. E uma separação do Senhor não pode ser algo bom, querido. Não pode ser algo bom. Então, as consequências, elas são as mais deploráveis possíveis, né? E por conta dessas consequências, né? Certamente o filho pródigo sofreu bastante, certamente ele passou por uma situação que ele nunca imaginaria ter passado por conta desse pecado que ele cometeu. O terceiro ato é o arrependimento, né? A palavra nos diz que o filho pródigo caiu em si, deu aquele estalo na cabeça dele, né? e que Acho que bom, né, passou. que E que teve. bom que isso aconteceu, né? Deve ter passado um filmezinho na cabeça dele. Meu Deus, olha Como era só, bom a casa do pai, casa do pai, eu comia do bom e do melhor, minha cama era bem fofinha, os, quentinha. tudo bem quentinha, com ar-condicionado, tinha uns servos à minha disposição, eu falava, vá pegar água, pegava, eu falava, eu quero comer isso, botavam para eu comer, e olha a situação que eu tô, né? Certamente ali, dormindo com porcos, desejando a comida dos porcos, é uma situação que ele, como a palavra do Senhor diz, né? Fez ele cair em si, né? E o arrependimento é a porta de entrada para o perdão de Deus, né? A palavra do Senhor diz que Deus ele perdoou o pecado da humanidade, mas para esse pecado, para esse perdão ser eficaz na minha vida, eu tenho que me arrepender, né? Jesus ele morreu por todo mundo, né, professora Thaís? Ele morreu por todo mundo. Mas a eficácia da morte do Senhor, quer dizer, o perdão vem para aquele que se arrepende, vem para aquele que se reconhece a situação de pecador, né? E como a professora Thaís falou, graças a Deus que ele se arrependeu, porque isso fez com que ele voltasse para casa e desse início ao quarto ato, que é o ato da alegria, né? Aquele momento em que a palavra de Deus nos conta que o pai, vendo o seu filho voltar, se encheu de íntima compaixão e correu ao encontro dele. Eu não sei você, professor, mas toda vida que eu leio essa passagem, eu fico imaginando o pai correndo atrás Eu imagino também. Eu do lembro filho. das Bíblias ilustrativas que eu tinha quando era criança. Eu Enfim, lembro daquelas imagens. a Bíblia da garotada, né? Que tinha É, aquelas cenas. E, de fato, essa é uma das imagens que se retrata, né? Do filho pródigo, aquele momento de alegria, o momento do reencontro, né? A palavra do Senhor nos conta que o pai ele correu ao encontro do filho, né? A imagem de um patriarca correndo não era uma imagem tão bem vista, né? O patriarca era aquele cara digno de todo respeito, com toda seriedade. Então, imaginar ele correndo não era algo legal, mas era um amor que extravasou qualquer tipo de protocolo, né? Qualquer tipo de norma social, fez com que o amor falou mais alto. Exatamente. O amor falou mais alto do que as regras de tradição e fez com que o pai corresse ali atrás do seu filho, isso. né?
E eu acho bem interessante, para reforçar aquilo que eu tinha falado, né, de estar amarrado às regras de Deus. Vendo aqui, vislumbrando toda a trajetória aqui que o filho pródigo passou, né? Que ele quis desamarrar disso, né? Na forma dele, ele quis sair dessa amarra, digamos assim, das regras do pai, né? Sofreu as consequências disso, depois ele reconheceu como é ruim quando você faz o que você quiser, quando você fica solto, ao léu, né? Sem orientação, sem nenhum direcionamento, né? E ele reconhece isso, e aí é que está o arrependimento, você reconhecer que você sozinho você não vai a lugar algum, você não consegue se orientar sozinho, você não vai para o caminho que dá vitória sozinho. Você precisa de um guia, você precisa de alguém que te conhece, que te ama, que sabe o que é melhor para você, né? Então ele reconhece isso e alcança essa misericórdia, essa graça salvadora, né? E existe essa alegria, e me lembra até uma passagem que está até aqui em Lucas também, no capítulo 15, versículo 7, que diz: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, Deus alegra, ele satisfatório você ver alguém que estava perdido, reconhecer que está perdido, que não consegue viver sozinho e voltar para as amarras do amor de Deus, que é a melhor coisa que você pode fazer, estar amarrado a Deus e ser orientado por Ele. Exatamente, porque como já ouvi, né, uma frase a esse respeito, porque a escravidão em Deus é liberdade, e a liberdade no mundo é escravidão, né? A gente precisa, como a professora falou, do nosso manual, né, para nos ensinar aquilo que a gente pode ou não fazer. A gente foi criado com regras de fabricação, né? Então a gente precisa seguir essas regras. E a alegria, né, que a professora Thaís estava comentando, é muito presente também nas outras duas parábolas que antecedem a parábola do filho pródigo, né? Quando o pastor encontra a ovelha perdida, quando a mulher encontra a moeda perdida também, né? Que eles falam que se encheram de alegria, chamaram aquelas pessoas para comemorar. Isso mostra como Deus se satisfaz com o pecador, se arrepende, como a professora Thais comentou, né? E quais atos, então, representam essa alegria do pai ao ver o filho, né? A palavra de Deus nos conta que o pai deu a melhor roupa ao filho, né? Na tradução NVT, fala da melhor roupa, né? A melhor roupa simboliza aqui a volta ao status quo, né? Aquele que havia sido perdido, o status de filho, né? Porque os escravos, restauração, exato, os escravos usavam roupas muito simples, né? E aqui o pai está dando a melhor roupa, quer dizer, a roupa de filho, ele voltou a ser filho, status quo, né? Também deu ao filho um anel, né? Que simboliza também autoridade, né? Como filho, né, do genitor, o dono da casa, agora o filho também tem autoridade. Não apenas na condição de filho, mas autoridade em si. Ele tinha um anel, né? E deu sandálias, né? Os escravos antigamente não davam calçados, né? E o pai deu calçados para o filho, quer dizer, deu dignidade. Alguns comentaristas falam aqui também em liberdade, já que os escravos não davam calçados, também deu liberdade, simboliza liberdade e dignidade ao filho, né? Todas essas imagens, esses presentes que o pai deu ao filho, têm um significado, né? E representam exatamente a plenitude da restauração que o filho teve. O filho não foi recebido, como ele propôs ao pai, ser recebido como escravo, né? Como servo, o pai não aceitou. Falou, não, você vai voltar a ser como você era antes, filho, com todos os direitos, com todas as mordomias, com toda a autoridade. Você é filho, né? E isso mostra como Deus nos trata, né? Ao termos Jesus em nossa vida, ao aceitarmos como Salvador, como Ele nos recebe, né? Como status realmente de filho, né? Com todas as prerrogativas que isso pode nos trazer, mesmo sem merecer, né? Mesmo sem merecer, né? E Talvez Jesus aqui, ele ensina justamente com esse filho que o caminho é o arrependimento. é o arrependimento, exato, não tem outro caminho, né?
todas as bênçãos vão ser dadas, né? Inclusive a eternidade, a condição de filho, através do arrependimento. Ah, Daniel, mas Jesus não morreu já por todo mundo? Morreu, de fato, por todo mundo. Quer creia, quer não, morreu. Mas é como a gente estava comentando, a eficácia da morte, ela vem para quem crê, né? Ela vem para quem crê. E essas são as figuras, queridos, então, que a parábola nos traz, né? Apenas rememorando este tópico primeiro, a rebeldia como primeiro ato, as consequências segundo ato, o arrependimento e a alegria, né? Inclusive, eu queria até perguntar para a professora Thais, esse filho pródigo, professora, ele representa quem ali naquele meio de pessoas que estavam ouvindo Pois Jesus? é. Estava se referindo a quem? Contextualizando, né, que a gente falou um pouquinho no início, essa parábola foi direcionada aos fariseus e escribas, né, que estavam julgando ali Jesus por estar comendo com publicanos e pecadores, né? Eles estão santos e sem pecados, né? Enfim. Então, imediatamente Jesus começa a dar a trilogia, né, das parábolas do que foi perdido e se achou. Então, aqui nessa parábola, o filho pródigo estava se referindo aos pecadores e publicanos, né, que são aqueles que estavam distantes, né? E ele estava ali para resgatá-los. Né? Então, estava querendo mostrar para eles que, olha, eu estou aqui, não é para fazer o mesmo que eles fazem, não é para cair na gandaia com eles. Não, eu estou aqui para influenciá-los, para salvá-los e trazer para eles o reino e a mensagem de Deus. Né? Então, eu estou resgatando-os. Né? E eles estavam ali, eles tinham sede de conhecer a palavra de Deus, eles queriam estar próximos de Jesus, por quê? Eles eram atraídos por ele? Porque justamente falava o coração deles. E eles estavam interessados realmente em ter essa mudança. Diferente dos julgadores, né? Que estavam ali com o coração rígido, né? Bem coraçãozinho de pedra, que não Se deixavam. achavam saudáveis, né? Se achavam saudáveis demais, mais santos que Jesus, diga aí. Mais santos que Jesus. Imagina só, hein? É muito cabimento, viu? Quanto ego, né? Exatamente. Então, é exatamente isso, querido. Como a professora falou, esse primeiro público a quem Jesus estava se dirigindo pela figura do filho pródigo era exatamente os publicanos e pecadores, né? Só lembrando, né, o comentarista da lição faz menção a isso, que o publicano era exatamente aquele judeu que trabalhava para o governo de Roma, né, cobrando os impostos. Então, os judeus odiavam muito essa classe, né, os publicanos, justamente por acusarem eles de traição, né? Como é que você pode, sendo judeu, cobrar nos expoliar, ser braço direito do governo romano para nos expoliar? Então, por isso que eles eram realmente uma classe bastante odiada. E o fato de Jesus estar andando com publicanos, né, estar andando com essa classe, fazia com que os fariseus ficassem, de fato, revoltados. Né? Então, o filho pródigo aqui simboliza exatamente essa classe de pessoas, tá certo? Mas a parábola do filho pródigo, né, apesar dela ter esse próprio nome, apesar dela ser conhecida, inclusive ela é bastante pregada, né, sobre esse viés do filho que se perdeu e voltou, mas ela não se encerra aí. Ela também Ele tem um foca mais outro... no filho, né? Esquece todo o resto. Isso, Ele traz muita mensagem essa palavra. exato, exato. Mas as coisas do Senhor é assim, né? Quanto mais a gente estuda, mais a É, gente vê o quão profundas são as palavras isso. Tem muitos de Jesus. tesouros Tem muitos ali para a tesouros, gente achar. muito tesouro para cavar, muito tesouro para captar, para aprender, né? E o segundo tópico fala exatamente do outro público, né? A que Jesus se referia, que era um público, inclusive, negligenciado, né? Que, principalmente nas histórias que se contam a respeito da parábola do filho pródigo. E o tópico 2 tem o filho perdido que ficou dentro de casa. Era um outro filho perdido, né? Jesus, então, ele não tinha só um, ele tinha dois filhos perdidos. Um estava fora de casa e voltou, e o outro estava dentro de casa o tempo todo, né? E esse filho perdido era exatamente o filho mais velho, né? Que, segundo a passagem da Bíblia, soube, né, que o pai tinha feito toda aquela festa pro filho mais novo, que voltou, e ficou chateado, né?
ele ficou realmente com muito ódio toda aquela situação, e ele vai se queixar ao pai, né? E ele diz, Ele pai, ficou eu tô frustrado, né? Triste. frustrado, O triste. próprio irmão. Exatamente, né? E ele vai se queixar com o pai. Pai, como é que você faz isso? Né? Eu estou há tanto tempo aqui, tenho sido seu escravo, né? Tenho sido seu escravo, não tenho falhado em obedecer a ti. E mesmo assim, isso nunca aconteceu, né? Você nunca matou um animal para comemorar a minha existência, digamos assim, né? Ele ficou bastante chateado com toda essa situação, né? E o que eu acho interessante sobre ela é que, diferentemente do filho mais novo, que simbolizava os publicanos, né, aquelas pessoas que estavam perdidos, pecadores, Jesus está fazendo expressa referência aqui aos fariseus, né, aos fariseus, aos judeus, aos sacerdotes, né, aquelas pessoas que, como a professora Thay já falou outrora, se sentiam, né, a nata daquela classe religiosa dos judeus. E talvez esse filho que ficou dentro de casa talvez estava mais perdido do que o que saiu de casa, né? Porque em um momento da parábola a gente vê um arrependimento, a gente vê realmente um coração ali endurecido, né? Um ego inflado também, por pensar também como os fariseus estavam fazendo. Eu estava aqui com o Senhor, eu fiz tudo direitinho, fui obediente, estive aqui servindo ao Senhor e o Senhor nunca fez uma festa para mim, nunca me exaltou ou me favoreceu dessa forma, né? Então, assim, você vê um coração realmente muito orgulhoso, muito cheio de si, de orgulho, né? E eu estava lendo sobre a passagem e a gente vê que tem mais coisas para a gente tirar desse filho do que do outro. Porque o outro a gente já sabe, assim, espontaneamente do que se trata, Já né? está muito na cara, né? Mas esse aqui traz muitos detalhes que valem ser colocados e mencionados, né? Porque ele vivia na casa do pai, ou seja, existem muitas pessoas que estão na casa do pai, estão na igreja, mas estão com esse coração endurecido, estão com esse tipo de mentalidade. Quando vê uma pessoa, por exemplo, o irmão da igreja que se desviou voltando, tende a julgar, ou quando vê esse irmão que voltou, Deus abençoando, julga também, Senhor, por que que comigo o Senhor nunca fez isso? Eu nunca me desviei, mas na verdade são cristãos que estão desviados dentro da igreja. Dentro da igreja. E assim, as características desse filho, né, dentro de casa. Ele não obedeceu os dois principais mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele Interessante que o desobedeceu próximo era o isso. irmão dele, né? Era o irmão dele. O E querendo ou irmão. não, ele até desrespeitou o pai O também, pai também, exato. questionando por que que o senhor fez isso, né? Ele era autoridade ali, o pai era autoridade. Ele não tinha que questionar o que ele deveria fazer ou não com seus próprios bens, né? Então, foi uma falta de amor a Deus, né? E amor ao próximo, e até a si mesmo. Então, e outra coisa, ele confiava na sua própria justiça. Ele tinha um ego inflado e se achava mais digno e santo do que o próprio irmão. Por fazer supostamente tudo certinho. A gente vê duas personalidades bem diferentes, né? De um irmão, um todo correto, centrado, talvez muito sério, muito regrado, e o outro totalmente, vamos botar assim, doidão, querendo viver a vida, né? Amundiçado, muito espontâneo, talvez solto demais, né? São duas personalidades completamente diferentes, mas eram irmãos, né? E tiveram a mesma criação, a mesma educação, né? Mas um seguiu por um caminho e outro pelo outro, mas os dois estavam perdidos. Então, a gente vê aqui dois extremos, né? Que a gente nunca deve nem ir por um extremo nem por outro, mas a gente tem que achar um equilíbrio. E a gente só acha o equilíbrio na palavra de Deus, seguindo as regras de Deus. E outra coisa que eu acho interessante, que eu vi no comentário expositivo de Hernandes Dias Lopes, que ele falava que ele vivia como um escravo. Ele era o filho, mas ele se via como escravo do pai. Ele tinha ali, ele desfrutava das mesmas bênçãos que o pai, não tinha restrição ali para ele, né? E ele, aí aqui fala, né, que ele vivia na casa do pai, mas não se sentia livre.
Ele não vivia como livre, mas como escravo. Sua religião era rígida. Ele obedecia por medo ou para receber elogios. Fazia as coisas certas com a motivação errada. Sua obediência não provinha do coração. Ele andava como um escravo. O verbo usado, aí ele fala que o verbo usado aqui é douléu, que significa servir como escravo. Ele nunca entendeu o que é ser filho, nunca usufruiu, nem se deleitou no amor do Pai. Ser crente para ele era um peso, um fardo, uma obrigação pesada. Ele vivia sufocado e gemendo como um escravo. Aí ele fala aqui, está na igreja, mas não tem prazer, obedece, mas não com alegria, está na casa do Pai, mas vive como escravo, está na casa do Pai, mas não tem comunhão com o Pai. Então, Eita esse Deus. aqui é pior do que o outro. É pior do que o outro, exato. Então, Porque, porque exatamente ele não tinha essa autoconsciência, né? Ele achava isso, que exatamente por estar dentro da casa do pai, não, está tudo bem, porque eu estou dentro da casa do pai, né? isso. Por Tá isso é dentro da pior, casa do porque se pai. engana mais facilmente, né? Ah, não, eu Exatamente. estou dentro da igreja, né? Não, mas eu estou fazendo aqui tudo direitinho, tudo certinho, como manda as regras aqui, tudo, mas o principal não existe, é o relacionamento, a leveza, o amor, né? Pelo Pai. Quando você ama Deus acima de todas as coisas, primeiro, o segundo mandamento você consegue fazer. Quando você ama realmente a Deus e você entende os mandamentos dele, o resto é fácil. Você entende, aquilo fica dentro de você como um selo, como se fosse algo, uma programação ali que você não consegue agir diferente. Por amar a Deus, você ama o próximo, por amar a Deus, você se ama, porque você entende todos os princípios dele. Então, se torna muito mais fácil obedecê-lo e isso se torna leve, e não uma obrigação. Né? Por mais que você não concorde com algumas coisas, eu não concordo com isso, mas eu vou obedecer porque eu amo a Deus. E eu sei que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, quando você compreende isso e se torna regra para a sua vida, é fichinha. Exatamente. Quantas informações, né, sobre o filho mais velho. Pois é. Talvez você que esteja nos escutando não imaginava que ele estava Não tão perdido imaginava, não é assim, né? mesmo? Com certeza, antes de estudar, a gente pensa que o filho mais velho estava ali como apenas Um um acidente de coadjuvante, percurso, bem. né, na parábola, só para falar que ele tinha outro irmão. Mas não, querido, realmente o filho mais velho representa a classe de publicanos, representa a classe dos sacerdotes que estavam ali, dos fariseus, né, que estavam ali, dos escribas também, né, e como crentes que somos, a gente é tentado mais a se comportar como o filho mais velho do que como filho mais novo. De fato, tem que vigiar. De fato, todas as duas situações estão ao nosso alcance. Mas a de filho mais velho, ela é um pouco mais perigosa exatamente por aquilo que a professora Thaís estava falando, porque como ele estava dentro de casa, ele não imaginou que estava tão perdido assim, né? Se a gente segue protocolos, não, mas eu estou indo para ensaio, não, mas eu não falta um culto de domingo. Ah, o culto de doutrina, tô sempre lá. A balada, nunca fui. Álcool, nunca nem triscou na minha boca, né? Então, vai fazendo aquela listinha, né? Aquele checklist, nunca fiz, nunca fiz, nunca fiz, nunca fiz, nunca fiz, e tem a falsa noção de que seguir essas regras, que são muito importantes, né? A palavra de Deus fala para sermos obedientes, mas não é aquilo que vai, de fato, nos dar a salvação, né? A gente não obedece para ser salvo, a gente obedece porque já somos salvos. Talvez o ingrediente mais precioso que a gente pode ter para poder seguir e obedecer fielmente os mandamentos do Senhor é o que a professora Thais falou, é o amor. Quando a gente ama a Deus, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves. A gente passa a não encarar aquilo como uma obrigação, como um ter que fazer algo. Um fardo muito pesado. Meu Deus, ainda bem que eu deixei de ser crente, eu não estava aguentando tanta regra. Nunca amou o Senhor, porque não entende. Não entendeu que a regra é para o bem dele mesmo, né? Para o bem dele mesmo, né? Naquela passagem que Jesus comentou, que alguns dirão no juízo: Ah, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos maravilhas. E o Senhor vai dizer para essas pessoas: Afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci.
Olha como essas pessoas chegaram para o Senhor. Em teu nome nós fizemos, nós operamos. Quer dizer, essa é a posição de pessoas que estão Querer retratadas aí. reivindicar Reivindicar, algo, como que exato. fosse é meu direito. É meu direito. Senhor, eu não faltei uma escola dominical. Todo domingo eu estava lá. Olha, eu já deixei até de fazer uma prova na faculdade para poder ir para a igreja e fazer isso e aquilo. Eu tenho direito de ir para o céu, né? Isso Na vale. verdade, Pode terminar, professor. não, eu só ia falar isso, que não temos direito a nada, a não ser o inferno. Foi a graça do Senhor, pela morte de Jesus, que nos deu esse acesso. Por isso que a gente deve tudo a Ele, e tudo que a gente fizer para Ele é pouco. Com certeza. E falando isso aí, só para, né, trazer mais referência bíblica, em Efésios 2, no capítulo 8, fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não adianta você seguir protocolos e regras, tudo à risca, sem saber o porquê você está fazendo, né? Não adianta achar que fazer isso vai lhe garantir o reino dos céus, vai lhe garantir salvação. Não, é a fé. É por fé e a salvação ela é dada gratuitamente, não é por merecimento, não é porque eu profetizei, porque eu preguei, porque eu fiz aquilo, aquilo outro. Isso não vai garantir céu para você, não é por merecimento, né? Então é dom gratuito de Deus e ele dá mediante a fé. É a partir do momento que você entende que você precisa de salvação, que você entende que depende de Deus, que você precisa viver conforme as regras dele. A gente está falando bastante de regras aqui, né? Mas é algo que é muito importante ser falado, porque a gente vive numa geração que não quer mais viver regras, que vê regras como algo quadrado, querem ser libertinos realmente. E um grande perigo, professor, é que isso acontece até entre os ditos cristãos. Quantas vezes a gente não vê por aí que não estão de acordo com a doutrina da palavra de Deus? Não existe problema você ir para outras igrejas, desde que você esteja atento, né? Será que essa igreja ela segue à risca a sã doutrina de Deus? Será que ela segue o que está contido aqui na palavra de Deus? Ou eles deturpam uma coisa ou outra para se tornar mais favorável a mim? Eu já ouvi muita gente falando, eu saí da igreja porque era muito rígido. Era muito... Meu amigo, você está achando o quê? O caminho é estreito. O caminho é estreito. Pois é, se você está procurando uma igreja para ser mais maleável, você já está indo para o caminho da perdição. Já é o caminho largo. É muito fácil, né? Uma igreja que se molde ao que eu quero. Mas você não tem que buscar uma igreja que molde ao que você quer, tem que buscar uma igreja que esteja no moldes da palavra de Deus. É esse o caminho que vai levar para o céu. Não é o seu, não faça como o filho pródigo de achar que, eu sei muito bem o que fazer na minha vida, né? Eu vou viver conforme eu bem entender, que você vai para a perdição. Talvez não no nível que ele chegou, né? Talvez você fique ali, numa igreja, ok, confortável para mim, está muito bom. Evangelho confortável não existe. É. Não Tá existe. aí uma verdade, viu? Não existe evangelho Ele tem confortável. que apertar o sapatinho, você tem que se moldar ao que Deus quer para você, e você precisa entender isso. Se você não quer entender isso, difícil. Glória a Deus. Tá E complicado. E os alunos complicado. precisam entender isso, porque a gente Era vive isso que eu ia falar hoje em agora. dia. Exatamente, professora. Os alunos precisam, professor, saber disso. Porque eles têm colegas, né, que inclusive são de outras igrejas, que certamente ficam fazendo convites. Ah, vem para nossa igreja, que a gente faz tudo isso, aqui a gente não precisa fazer aquilo, aqui, olha, é só alegria. E o professor precisa chamar essa atenção, né, do aluno. A professora Thais falou, o caminho é estreito, está na Bíblia, né? Se não fosse, o senhor não teria falado isso na escritura, né? E tem muita gente querendo ir pelo caminho largo, mas o caminho é estreito. E só há um caminho, tá certo? Não há outro, né? Então, professor, professor que esteja nos escutando, faça esse alerta para os seus alunos, tá certo? Para que não venham a se perder. Muitas vezes
igrejas libertinas são um passo para o mundo, né? Tem Já certos estão crentes, no mundo, já praticamente. estão, exatamente. Tem certos crentes na igreja que eles ficam com aquela coisa, não vou me desviar, não vou para o mundo, não. Aí vão para a igreja que está no mundo, né? Vão para a igreja que está no mundo para ficar com aquela sensação de que, por estar dentro da casa, eles não estão perdidos. Mas, na verdade, estão, É só né? como uma forma de tentar se enganar, Uma se forma de se enganar, sabotagem. Né? autossabotagem. Você, não, eu estou Isso. dentro da igreja, eu não estou desviado. Mas Não tô. ver a doutrina, o que é pregado, o que é ensinado nessa igreja. É só autoajuda, é só curtir, somos irmãos aqui, vamos festejar, e é só festa e oba-oba. Vamos ficar ligados, né? Não é bem O assim, evangelho né? não é isso. O O evangelho é evangelho. carregar a cruz, né? Seguindo Jesus, indo atrás das almas perdidas para Jesus. Esse é o caminho. E é estreito, não é fácil, né? Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tira do seu coração tudo que é do mundo, da sua mente, tudo que é do mundo, e peça para o Espírito Santo fazer essa limpeza, né? Isso, professor, você vai dizendo para os seus alunos, né? Peça para o Espírito Santo tirar da sua mente, do seu coração, tudo aquilo que te desvia da palavra de Deus, né? Porque existe umas coisinhas ou outra. Eu estava até, a última aula que eu dei para os adolescentes, eu estava comentando com eles que é uma oração que eu sempre fiz para o Espírito Santo, né? Porque, assim, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, eu sempre me imaginei como uma casa, uma moradia, né? Então, sempre falei assim, Espírito Santo, que o Senhor entre, se tiver alguma coisa fora de lugar, mude. Se tiver alguma coisa suja debaixo do tapete, limpa, né? Eu sempre trouxe essa referência de casa, porque nada melhor do que você estar habitando numa casa confortável, limpa, né? Cheirosa, né? Que seja boa para você. Então, eu sempre fiz essa analogia. E eu falei isso para os alunos: peça para o Senhor tirar tudo que não agrada a Ele, para que Ele se sinta confortável morando em você. Porque senão, Ele sai. É Né? verdade. Tem que Exato. estar com o coração, com as portas abertas, para que Ele realmente faça do jeito que Ele quiser. Exatamente. Glória a Deus por isso, como diz a palavra do Senhor. Não entristeçais o espírito. Em outra passagem também fala, não extingais o espírito, né? Então a gente tem que cuidar para que o espírito fique confortável em nossas vidas, né? E queridos, mas a passagem da parábola do filho pródigo, ela não se resume aos dois filhos, né? Ela tem um personagem principal, né? E esse personagem principal é exatamente o nosso tópico 3, que é o pai amoroso, né? Acho que já até falei isso em outro podcast, que o Tim Keller fala do Deus pródigo, né? Na verdade, quem é pródigo não é o filho, é o Deus, né? Que abundantemente distribui amor, abundantemente distribui a sua compaixão, a sua misericórdia para os dois filhos, né? É interessante notar que ele não apenas abraçou aquele filho que estava perdido, como insistiu para que o filho mais velho fosse participar da festa também, né? Ao ouvir aquela reclamação do filho mais velho, o pai poderia, em tese, chegar e falar: deixe de ser ingrato. Você está aqui já há tanto tempo comigo, dei tudo do bom e do melhor para você. Também não quer ir? Não vá, não, vai-te embora. Podia ter feito isso, mas não o Deus pródigo. O Deus pródigo, ele não trata dessa forma, né? Ele chegou e falou: meu filho, com todas aquelas palavras amorosas, com toda aquela delicadeza, E quando a gente lê cheio, a parábola, a gente vê realmente todas as partes do pai, é sempre com aquela ternura, sempre, ele é sempre. pai amoroso, né, compassivo. Olhe, meu querido, minha querida, se não fosse as misericórdias do Senhor, né? Com certeza nós não estaríamos aqui se não fosse esse amor tão grande. A gente não estaria aqui, a professora Thais não estaria comentando a revista, você não estaria nos escutando também para dar a sua aula de domingo, mas estamos aqui por conta desse grande amor, esse amor incomensurável, que lá em João 3,16 diz que amou de tal maneira, né, uma tal maneira, algo tão inexplicável, né,
E ele, inclusive, o comentarista, né, da revista, ele fala exatamente sobre, o título que ele usou foi exatamente o do pai amoroso. Um pai que mostra o seu incomensurável amor pelos seus filhos, né? Não importa a posição do filho, seja aquele filho que está perdido dentro de casa ou aquele filho que voltou para casa. Mas ele mostra igualmente um amor incomensurável, como diz lá em João 3,16, né? E o interessante é que, por exemplo, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 8, fala que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, ele não morreu por nós, ele não nos amou, estamos a gente em perfeitas condições, tratando ele bem, chamando ele de papai, fazendo a vontade dele, mas não, literalmente alheios dele, totalmente rebeldes, ele chegou e falou: vou morrer por esse cidadão, né? Vou morrer por esse cidadão, sem merecer absolutamente nada, né? Por isso que a gente não pode olhar jamais para uma pessoa, né, professora Thaís, olhar assim para alguém e falar: não, esse aí Deus não, esse aí não tem jeito não, né? Essa palavra não tem jeito não é uma palavra que não existe no dicionário de Deus. A gente até usa muitas vezes, mas no dicionário de Deus não existe, né? Não existe algo tão ruim que Deus não possa consertar, que Deus não possa trazer, restaurar, trazer a vida novamente, né? E ele, Basta a de pessoa fato, estar ali à disposição. basta exatamente estar à disposição. Deus amou o mundo de tal maneira, mas só quem pode, de fato, receber esse amor com eficácia é quem crê, é quem se arrepende, né? O pai, em nenhum momento, deixou de amar o filho que se perdeu, que foi embora com a herança dele. O tempo todo ele estava amando o filho, o tempo todo. Mas enquanto o filho não se arrependeu e voltou, o filho não pôde voltar à condição de antes. Uhum. O E amor, antes, professor, que aquela passagem que fala nada nos separará do amor de Deus, né? Então, assim, nada pode realmente te separar do amor de Deus. Ele ama todos, o amor dele está aí para quem quiser. A única pessoa que pode fazer isso é você mesmo. Só você pode se separar do amor dele. Não é o amor que se separa de você. Está ali. É como uma fonte que transborda, né? Você decide se vai querer, né, estar próximo dessa fonte e beber dessas águas ou você vai querer se afastar. É uma decisão apenas sua. Então, se você quer receber do amor de Deus, você se faz por onde, né? Porque você precisa estar próximo dele. Como é que a gente fica próximo dele? Conhecendo através da sua palavra, conversando com ele, orando, adorando, louvando a ele. Assim a gente se aproxima cada vez mais do amor dele. Então, é, entender isso, né, professor? Que não é pecado que faz você. O pecado por si só não faz você se separar do amor de Deus. Não existe, né? O Satanás que vai fazer você se separar do amor dele é você. São suas decisões, suas atitudes é que vai te deixar mais próximo ou mais distante do amor dele. exatamente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com nossas escolhas, com as nossas próprias vontades, né? O salmista Davi, ele orava muito nesse sentido: Senhor, vê se há em mim algo mal e tira som do meu coração. O tempo todo ele ficava pedindo para Deus sondar e trabalhar no coração dele, né? Porque é no coração que vem todos os males, né? Digamos, é do coração, é de dentro que vem. Por isso que a gente tem que sempre estar examinando-nos, né? Pedindo ao Senhor para que até aqueles pecados que a gente nem sabe que tem, aqueles pecados ocultos, né? Davi já orou nesse sentido também. A gente tem que, Senhor, faz aqui uma varredura, faz uma limpeza geral, vê se há alguma coisa ruim, alguma coisa que pode ser que frutifique para o mal, e já tira, Senhor. Vai lá na raiz e tira. Imperceptível, exatamente, que a gente só vai perceber depois, quando já está um negócio bastante grande. Então, a gente tem que, queridos, pedir esse discernimento ao Senhor. E você, professor, professora, também alerte isso aos seus alunos, né? Alerte isso para fazer esse autoexame, né? E sempre, de fato, termos cuidado para sermos amorosos, pessoas amorosas, né? Eu até separei aqui um versículo da Bíblia que se encontra em João, no capítulo 13, versículo 35, que Jesus fala a maneira pela qual nós, como discípulos, seremos conhecidos, né? Que é exatamente amando-nos uns aos outros, né? Jesus, ele tinha muitas características,
E os discípulos também se apropriavam de muitas características de Jesus por andar com ele. Mas Jesus escolheu uma característica para falar aquilo que de fato identificava ele e os discípulos, que é justamente o amor, né? Então que a gente possa, de fato, ter esse amor pulsante pelo Senhor em nossos corações, porque a gente vai perceber, né, amando de fato o Senhor, que os mandamentos que Ele nos trouxe não é de forma nenhuma fardo, né? Mas são regras para nossa Caminhos proteção, para a vida. caminhos para a vida, exatamente, melhor definição, caminhos para a vida, né? Então que a gente possa ter esse tipo de consciência, tá certo? E, queridos, como conclusão, né, o comentarista fala que nós não devemos ficar indiferentes a esse amor e espalhá-lo, né? Aliás, essa é uma ideia presente em praticamente todas as parábolas do Senhor, né? Que é exatamente experimentar esse amor e uma vez nos apropriando desse amor, espalhá-lo, né? Fazer esse amor conhecido para que possa ser alcançado, né? O Senhor amou a todos. O Senhor amou a todos. Tem religiões aí que dizem que o Senhor só amou alguns, não amou outros, né? Deus Tem escolhe os e tal. escolhidos, Tem os tem os que não escolhidos e são. tal. Que Mas amor o é Senhor, esse, né? que amor é esse, né? Não Tão faz sentido. seletivo. Não faz sentido, né? Então, para que Jesus É, morreu? Só para os escolhidos? exatamente, exato, exatamente. Então, o Senhor amou a todos A todos. indistintamente, indistintamente amou todos. Agora, Todos têm acesso à graça e à salvação. isso, todos têm acesso, né? A própria forma como Jesus morreu, né? Como que abraçando ali a humanidade com os braços estendidos, demonstra exatamente que o amor de Deus ele não faz acepção de pessoas, né? E que por isso mesmo, agora esse amor para ele ser eficaz em minha vida é preciso arrependimento, é preciso a volta para casa, né? Como fez o filho pródigo, tá certo? É, é isso, queridos. Então, eu não sei se a professora Thais tem algo para acrescentar, né, sobre essa lição, sobre essa grande parábola que a gente aprendeu e que está fechando, digamos assim, com chave de ouro, né, Chave de nos ouro. nossos podcasts. Verdade. E assim, professor, é uma lição muito, né, muito enriquecedora, né, muito, uma mensagem assim muito forte, que é uma mensagem central do Evangelho, né? Então, encerre essa lição, né, trazendo tudo isso que a gente falou aqui, né, para que seus alunos estejam bem, com a mente bem protegida, né, com a palavra de Deus, com as orientações. E para encerrar, assim, uma sugestão minha seria você dar, né, professor, a sua aula e também poder fazer alguma atividade com eles, uma interação com eles, para relembrar todos os assuntos que vocês já traçaram durante esse trimestre, né? E uma dica é uma gincana. É claro que isso pode ser adaptável à forma que você achar melhor, né? Mas a ideia é que possa ser dividido em grupos e dentro desse grupo haja perguntas, né? Aí a equipe que responder tiver mais respostas corretas, aí ganha uma premiação e depois no final vocês podem fazer um lanche ali todo mundo junto, né? É um momento de confraternização, né? Um momento festivo ali para encerrar o trimestre. Sempre é interessante porque isso vai acabar estreitando relações entre os alunos, até com você, professor, os alunos se sentirem mais à vontade também, né? Momento de descontração, né? Então, se você enxergar, né, tiver esse momento, esse tempo livre para você poder fazer isso, procure fazer, porque é muito importante investir, né, professor Daniel, na relação com seus alunos, não ser só aquela coisa mecânica, EBD, professor, aluno, deu aula, tchau, e não se falam mais, né? É muito importante que o professor tenha essa intimidade, digamos assim, né, com os alunos, de poder conversar com eles como se fosse um amigo realmente, né? Então, essa é a minha sugestão, para poder encerrar realmente o trimestre assim com chave bem grande de ouro. Exatamente. E só aproveitando, nós fizemos essa gincana que a professora Thais falou em revistas passadas, não foi, professora? E deu resultados bastante positivos, tá certo? Deu resultados muito bons, tá certo? Então, os gincanas são sempre bem-vindas, né? Nós deixamos isso a título de sugestão para o professor. Sempre que
você olhar a revista, sempre procure como é que eu posso trabalhar isso aqui através de uma dinâmica, através de uma gincana, né? Nós sabemos que adolescentes são pessoas que não gostam de ficar ali paradinhas, né? Olhando o professor ali, dá logo sono neles, eles se distraem, olham para o tempo. Então é importante que a gente mexa com eles, tá certo? E essa gincana que a professora Thaís deixou, realmente nós já fizemos e deu bons resultados, tá certo? E nada melhor do que fazer uma retrospectiva das lições do que na última lição, né? Que é a lição de número 13, né? E que estamos aqui encerrando, né? Vamos ficar com saudades dessa revista, né? Com tantas parábolas tão enriquecedoras para nós. Esperamos que tenha sido para você também, ouvinte, tá certo? Se você não escutou todas as parábolas, bota ali na velocidade 1.5 ou 2 e assista a gente, tá certo? Porque com certeza são subsídios não apenas para as aulas, né, mas para a vida mesmo, né, com lições que nos ajudam a nos tornarmos crentes melhores, tá certo? E a repassar o conhecimento que o Senhor nos dá, né? Porque como mestres nós temos uma missão, né? Que é repassar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, colocou em nossa mente, né? E que você, professor, professora, seja abençoado, tá certo? Desejamos um ótimo final de semana, uma ótima aula, que você possa fazer bom uso dessas informações que foram trazidas, né? E que, se Deus permitir, nós estaremos de volta na próxima revista, né, professora Thaís? Se Deus permitir, Verdade, se Deus estaremos quiser. com a professora Gedídia E com a também, professora Gedídia também também. sentimos falta dela, mas se Deus quiser, estaremos Verdade. juntos na próxima lição, tá certo? Então, Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor. Paz do Senhor. Até a próxima. Até a próxima.